Ah, então não tem prova fósforo. Gente, estava eu vou confessar, estava eu na sala dos professores, Fafá e eu nos olhamos e ela, Otávio, estou com um problema. Aí ela pediu pra gente trocar uma aula, eu falei, sim, claro, Fafá. Só isso, o que vai acontecer depois, não sei, não nos reencontramos, eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou estar vivo daqui a pouco. O negócio é o seguinte, meu querido, revisãozinha para física, trabalho de física, vou falar as questões que vão cair. Já sabe, na verdade, nós trabalhamos elas, são as clássicas. Sobre o que estamos estudando física? É dilatação, né? Mas antes disso, termologia. Ah, verdade, de certa forma, está englobado na termodinâmica. Pode ser parte da termodinâmica. Mais especificamente, termologia. Mais especificamente, termometria. A historinha dos termômetros. Me conta alguma coisa que tu sabe de temperatura. Kelvin, Celsius, Fahrenheit. São 3 escalas mundialmente conhecidas, é verdade. Kelvin, Fahrenheit, Celsius. Ó, que legal. O zero do Celsius é 273, é isso? Kelvin. Tem grau? Não. 32 graus Fahrenheit. É muito legal tu conseguir lembrar isso de cabeça. É um bom sinal, mostra bastante exercício. 100 graus Celsius. 100. 373. Quase isso. 373 Kelvin. 373 Kelvin, é isso aí, cara. E vai preenchendo a parte que é mais óbvia, que é mais fácil. E aquele 180 que tu falou é essa variação, né? Então 180 com 32 dá os 212, beleza? Se tu consegue montar essa relação gráfica aqui entre termômetros, usando o teorema de Thales, dá para escrever que TK menos 273 sobre 373 menos 273, que dá 100, é verdade, o famoso... Muito obrigado. 212. Não. Desculpa, que ali também corrigiu. TF menos 32 Sobre 180. sobre aquele 180 que a gente tinha falado. Joelho menos pé, cabeça, pé. TC. Tudo bem, galera? 212 menos 32? TC menos 0. TC menos 0 Sobre 100. 100 menos 0. A gente divide por 10, depois divide por 2. Por isso que fica 5, 9, 5. Essa é a fórmula que a UFSC fornece. É a fórmula que os vestibulares que costumam dar formulário colocam lá pra gente. Então, quais são as questões? Primeiro, o que é temperatura média? Grau de agitação das moléculas. O que é calor? Energia térmica em movimento. Calor é uma definição. Calor é uma definição técnica. Tem que ser bem técnico nessa hora. O que é calor? Energia térmica em movimento. Energia térmica em trânsito. Que flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Show de bola. Nós vamos estudar as maneiras como o calor flui, tá? São 3. Lembra que eu te falei rapidinho as 3 maneiras? Só citei, não citei? Condução, convecção e radiação ou irradiação. São as 3 formas pela qual o calor pode fluir. Nós vamos estudar cada uma delas. Bom, o que é estar em equilíbrio térmico? Está em equilíbrio com o ambiente, com a temperatura. Não precisa ser com o ambiente, com a coisa, né? Certo? Pode ser com a coisa que tu foi colocado em contato. Entrar em equilíbrio térmico é atingir a mesma temperatura. E vocês lembram daquela lei bem boba, a lei zero da termodinâmica? Corpo A, B e C. A e B estão em equilíbrio térmico. A e C estão em equilíbrio térmico. Então posso concluir? Meu Deus. Né? Só para revisar bem no comecinho. Agora sim, quais são as questões clássicas que envolvem temperatura? Sim. Um alien foi encontrado, não é assim? E a temperatura dele era 50 graus Celsius.
Qual é a sua temperatura em Fahrenheit? Aí como é que é a brincadeirinha? TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Bota... Claro que nesse caso não é necessário que a gente tenha um gráfico ali, né? Para poder pensar e pum, responder. Mas só para lembrar do como é que é o algoritmo aqui, né? Tudo bem? Temperatura em Fahrenheit seria então 122. O Alien, ao ser analisado num cromatrógrafo, reage com a substância e implode, sofrendo uma variação de temperatura de 50 para 70 graus Celsius. Determine a variação de temperatura na escala Fahrenheit. Perfeito. A variação é o final menos inicial, então eu quero transformar uma variação de 20 graus Celsius para Fahrenheit. Quando eu comparo uma variação em Celsius com uma variação em Fahrenheit, como nós já comparamos as variações ao fazer a fórmula, tinha dado 100, 100, 180, por isso Celsius e Kelvin são chamadas de escalas centígradas. Nós percebemos que para cada 5 de variação, dá 5, até porque o Kelvin fez propositalmente, lembra? E essa aqui dá 9 de variação. Tem gente que prefere decorar que 9 dividido por 5 dá 1,8, né? Prefere decorar que 1 Celsius é 1,8 Fahrenheit. Então ele só multiplica por 1,8, certo? Eu prefiro, me é confortável fazer isso aqui, né? Mas pode decorar, é vezes 1,8, tu vê, fica bem prático também, né? Como aqui eu multipliquei por 4, aqui eu vou multiplicar por 4, uma variação de 36 graus Fahrenheit. Beleza? Então, se um cara mediu com o termômetro em Celsius, foi de 50 para 70, eu não sei de quanto para quanto foi. Aliás, até sei, né, por causa do exercício anterior. Mas o que me importa nessa segunda pergunta é que variou 36 unidadezinhas num termômetro em Fahrenheit. É correto afirmar então que 20 graus Celsius é igual a 36 graus Fahrenheit? Não. Uma variação de 20 graus Celsius corresponde a uma variação de 36 graus Fahrenheit. Duas questões clássicas então que tem que ter no trabalhinho. Transformar uma temperatura, questão boba, garantido, se tu não errar sinal. E questão que envolvendo variação de temperatura e temperatura, né? Essas duas que a gente acabou de fazer. Via fórmula, via regrinha de 3. Mais uma questãozinha famosa de escalas termométricas. Manda. Transformar para Kelvin ali. É a mesma coisa da outra, né? Então, pode ter, vai ter todo, né? Todas as possibilidades, provavelmente. Uma de cada. Uma escala que tu inventou. Uma escala que tu inventou. Sim, a história da criação de uma escala que não existe. Para melhorar ainda mais, já bota isso num gráfico. A escala Asdrubal e a escala Jezebel estão relacionadas pelo seguinte gráfico. Vamos fazer a do mal já. A mais do mal que eu vi na minha vida, desse tipo, era assim, ó. Maligno. Isso aqui é maligno, assim, ó. Eu demorei a acreditar na resposta, fiquei todo confuso quando fui resolver. Era isso. A escala Asdrubal e a escala Jezebel estão relacionadas de acordo com o seguinte gráfico. Letra A. Determine a relação matemática entre as escalas. Letra B. Determine 100 graus Jezebel na escala Asdrubal. Beleza? Então tá aí a questão, ó. Tem um gráfico relacionando a escala Jezebel e a escala Asdrubal. E eu fiz duas perguntas. Primeiro eu quero a relação matemática entre elas. E depois eu quero uma transformação de uma para outra. Me ajudem, por favor. Como é que a gente fazia? A gente, a partir do gráfico, já fazia o joelho pé, cabeça pé. A gente transformava o gráfico
naqueles termômetros só para ficar bem palpável, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Então eu vou fingir que eu tenho dois termômetros. O termômetro na escala Asdrubal, o termômetro na escala Jezebel. Acabei de fazer. O outro, pode me ajudar. Quando for 10 a Jezebel vai ser 5. Legal, então peraí. Vou fazer uma marquinha ali. Quando for 10 para Jezebel, é 5 para o Asdrubal. 10 graus Jezebel, 5 graus Asdrubal. Legal. Então, outro risquinho para marcar aquela segunda relação. Quando for 15 Asdrubal, é 0 Jezebel. Beleza? E no meio? Isso, TA, TG, o que tu quiser, X e Y, é contigo. É só ter fé, né? Tá esquisito essa tabela, não tá? Tá bem esquisito, né, cara? O cara vai fazer isso, dá uma dor no coração. Ué, que merda é essa? Mas, se tu não fica botando minhoca na cabeça, né? Se tu tem fé no teu trabalho, tu toca a ficha. TA menos 15, esse tamanho dividido. 5 menos 15, que é o tamanho total, é igual. TG menos 0, joelho, pé. Cabeça, pé. Fechou. Então pronto, a letra A eu posso só deixar mais bonitinho de repente, né? Menos 10 é igual a TG sobre 10. Eu posso dividir por 10 ambos os lados, né? Concorda comigo? Vai ficar menos 1 ali. E tem uma forma elegante de trocar o sinal de uma diferença, que é trocando os fatores ali da diferença, né? Os elementos. Não sei se a gente... Eu acho que eu cheguei no primeiro ano, uma vez na vida humana morta, discutir isso, né? A menos B, tu faz B menos A, tu trocou o sinal, certo? E quando a gente divide por menos 1, troca o sinal, né? Ficaria menos TA mais 15, né? Olha ali, mais 15 menos TA. Mas se também não gostou de fazer assim, faz de outro jeito e confirma que funciona. Mas vê isso muito em livro, tá? Se tu for estudar alguma coisa de exata, volta e meia vai acontecer, por isso que é importante entender aquilo ali. Achei a relação matemática entre elas, né? Pronto, cara. Os caras não ficam botando minhoca na cabeça na hora de fazer a tabela, que deu uma tabela meio esquisita, meio doentia, e quando uma está crescendo, a outra está diminuindo, né? Sei lá, um dos doentes ali fez a escala dele ficar cada vez mais frio quanto maior era o número, sei lá, ele estava medindo o frio que ele sentia. 1000, porra, hoje está frio, deu 1000. Menos 30, nossa, que calor. Cada um faz a escala que quer, né? Tem lei contra fazer escala termométrica doente? Não? Então tudo bem. Jezebel e Asdrubal ficam felizes. Achei uma relação matemática, letra A. Tu viu a técnica clássica de sempre, né? E aí vamos lá, letra B. Tasca na fórmula. É 100 graus Jezebel, né? 15 menos TA é igual a 100. Então, 15 menos 100 é igual a TA. TA é igual menos 85 graus Asdrubal. Tu vê que loucura. A escala Asdrubal ela é decrescente. Quanto mais quente, em relação à escala Jezebel, menor o valor encontrado. Como isso não é comum, o cara faz isso na questão para realmente tirar o chão do aluno que não está calejado de tanto exercício. A primeira vez que eu fiz, eu fiquei todo assustado, assim, meu Deus. Eu não estava sozinho na minha sala, já estava, sei lá, 50 pessoas me olhando. E aí eu, pô, que merda, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Eu fui me convencendo de que um dos caras era esquisito, fez uma escala estranha. Ô, professor, como é que tu achou 100 no TAzinho ali, no TAzinho? Aqui, né? Porque a letra B pedia 100 graus Jezebel é quantos na escala Asdrubal? Ah, tá, já deu. Aí eu fui lá e substituí o TG, né, por 100. Show de bola. Então, fizemos o quê? Transformar temperatura para temperatura, transformar variação, achar uma relação matemática entre as escalas que não existem, ou seja, aplicar o joelho, pé, cabeça, pé. Tem uma clássica ainda que não foi. Quando era por tamanho. Quando era por tamanho, vocês concordam que é similar a isso aí? É só tu fingir que o tamanho é uma escala de temperatura. Ah, meu termômetro mede em centímetros. Certo? Beleza? Aquela do termômetro apagado, por exemplo, né? É similar a essa aí, tu concorda comigo? No final das contas, eu faço uma relação, joelho, pé, cabeça, pé, entre as alturas e a temperatura. Ou seja, filosoficamente é a mesma saída, é só tu fingir que a altura é uma escala de temperatura alienígena, para ficar divertido, aquela loucura.
gente sair é a mesma? Né? Termômetro, só que aí em vez de grau aqui, ele fala a altura, né? Aí tu anota 20 centímetros, 5 centímetros, normal. É aquela que... Então tem uma interpretaçãozinha assim, Qual temperatura... Não lembro? Temperatura em Celsius é o dobro menos 5 unidades da mesma temperatura medida em Fahrenheit. Determine a temperatura nas duas escalas. Essa é clássica também. Ultra, mega, super clássica. Vocês começaram assim, professor, existe uma temperatura que dá igual em Celsius e Fahrenheit? Aí, que legal, aí mostrei para vocês. Aí dali começaram outras questõezinhas. Alguém lembra, inclusive, qual é a temperatura? Que em Celsius e Fahrenheit é o mesmo valor? Menos 40. É uma questão tão comum de cair no vestibular que às vezes já pergunta, o cara nem faz a conta, de tanto que a gente já calculou. Então vamos lá, como é que era o probleminha? Uma temperatura em Celsius equivale ao dobro menos 5 unidades da temperatura em Fahrenheit. Certo? Qual é a temperatura nas duas escalas? Então, peraí. A temperatura em Celsius é igual ao dobro da temperatura em Fahrenheit menos 5 unidades. Criamos uma relação matemática a partir da interpretação do texto. Só uma equação e duas incógnitas não dá para resolver. Mas nós já temos previamente uma outra relação matemática, que é aquela que a gente acabou de deduzir mais uma vez. E aí, usando o nosso estudo no começo do ano aí de sisteminhas, isola numa. No lugar do TC vai ficar 2TF menos 5 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Aplicamos a multiplicação cruzada. Faz propriedade distributiva. Obrigado. Isso aí. Eu não devo me lembrar, mas com certeza deve ter acontecido nos meus livros também, mas fazendo tarefinha com meu filho aí, eu vendo, né, como os livros eles realmente recomendam aquilo que eu recomendo para vocês. Né, de tu pensar no 32 vezes 5 como 30 vezes 5 mais 2 vezes 5. Tu vê, os livros de hoje, pelo menos, todos recomendam e exercitam vários exercícios para fazer mentalmente esses cálculos. Certo? Eu fiquei tão feliz de ver que, né, não é crueldade minha te dar essas dicas aí, é só para agilizar a tua vida mesmo. 3 vezes 5, 15, 150, mais 10. Subtrai em ambos os lados, tá grandinho já que eu sei, tá grandinho. Soma 45 em ambos os lados. Quatro, 5, 6, né? É isso? E divide por 13 em ambos os lados. Não pode dar boa essa divisão, né? É porque eu acabei de inventar. Então, beleza. Achamos que essa temperatura que o cara falava no problema, em Fahrenheit é menos 115/13. Ô professor, tu não passou 160 para lá negativo e ficou positivo? Ficou? Não, ele continuou do mesmo lado. Não, vou fazer mais devagar aqui, ó. Me empolguei. 18TF menos 5TF é igual a menos 160 mais 45. Certo? Tá, passou por isso. Aí deu 13TF, tava devendo 160 pila ali no André, Não, entendi. paguei 45, tô devendo 115. Certo? Não, é importante, isso é uma coisa bem importante. Se a gente quiser dividir, né, para ter uma noção de quanto é, 11 não vai rolar, né, vai ficar menor, então vamos pegar os 115 já. 10 vai estourar por 15. 9, né? E se errar não tem problema. 9, 10, 11. Putz. 24 vai 2, 8, 9, 10. Sobrou 11. Beleza? Vírgula. Abaixo 0.
3 vezes 7, 21, vai 2, 7, 8, 9. Sobrou. Era pra fazer por 8, cara. Não, por 8 não dava, dava assim. Dava, subia. Não dava sim, não dava, né? Ó, olha só, pelo amor de Deus, né, gente? Por 8. 1, tudo bem? 1. Aí é 11. Baixamos nosso zero, não foi? Vírgula, né? Faz Baixamos por nosso 8. zero. Tudo bem, se der por 8, vai sobrar menos de 13. Mais de 13, tu concorda comigo? Então quando tu erra para menos, não tem problema nenhum, porque depois da tua subtração sobra 15. Aí tu, peraí, podia ser 1 a mais. O risco é tu estar distraidão e não perceber isso. Por isso que esse algoritmo de divisão é tão fantástico. Ele vai se autocorrigindo. 3 vezes 8, 24. 8, 9, 10. Certo? Sobrou 6. Abaixa 1, 0. Não vamos perder tempo com isso, tem coisa mais importante para a gente fazer, né? Menos 8,8 aproximadamente graus Fahrenheit. Eu costumo pedir nas duas escalas. Então eu pegaria o 8,8 e substituiria ali. Aqui um problema grave. Se o cara quiser pegar um sujeito num concurso, e o namorado da minha irmã faz concurso direto, ele fala, pô, Otávio, cai só as coisas do mal. Em concurso competitivo, eles pegam assim a pior divisão, aquela que dá 0,0 alguma coisa, sabe? Os caras não lembram da técnica exata, aquelas que eu boto na prova para vocês, sabe? Que vocês esquecem do zerinho. Ou esse ano de novo, todo mundo errando uma divisão boba no trabalhinho. Mesma divisão, só porque eu escolho uma divisão que eu sei, né? Que vai detectar se os caras sabem dividir ou não. Isso cai direto. Então assim, ó, se eu quiser que ferrar com o cara, eu pego um número aqui com várias casas após a vírgula. Ele não vai ter, né? Em 3 minutos ele não vai ter tempo de calcular até o final. Se ele não sabe trabalhar com fração, quando ele for isolar numa, o erro que vai dar na resposta vai ser tão pequenininho que ele não vai perceber. Ele vai estar uma alternativa errada, jurando que ele arrombou, porque ele fez os cálculos com 3 casas após a vírgula, entendeu? Então o que tu deve fazer nessa hora? Nunca usar aquilo ali. Sempre usar a fração. Tá? Já aconteceu isso em trabalhos nossos. Depois eu te tirar uns décimos aí porque tu fez com um erro muito grande. Porque tu tinha feito com 2 casas após a vírgula e eu te provei depois na sala de aula que mesmo assim o erro estava enorme. Então, ó, PC igual menos 230 13avos menos 5. Como é que faz essa conta? MMC 13. Divide pelo de baixo. O ideal é saber por que essa regra doentia, né? Dá 13, 13 vezes 5, 65, temperatura em Celsius, menos 295 sobre 13. Tendo tempo, tu vai no cantinho, faz a divisão. Como é que o cara acha? Como é que o cara faz uma prova real disso? Bota lá no... Joga no... Joga na relação que tu traduziu do texto para ver se vai bater. E ainda pode estar errado, né? Se tu interpretou errado, certo? Se não seguir os conselhos da Fafá. E eu errava muito interpretação de texto. Mesmo lendo um pouquinho, eu errava muito. Show de bola. Então, eu acho que eu não esqueci de nada. Ah, garoto. Tinha uma questãozinha só. Botei uma questãozinha assim, um aperitivo. Boa. Era o que estava faltando para a quinta questão. Né? Uma de transformar a temperatura, uma de variação, um gráfico relacionando 2 escalas doentias, uma de probleminha envolvendo escalas termométricas e o aperitivo de dilatação térmica. Uma barra de cobre com comprimento de 50? 30? Pode ser, tanto faz. 50 metros, sai do forno a uma temperatura de 250 graus Celsius e vai para o pátio, onde resfria até e entrar em equilíbrio térmico com o ambiente, 30 graus Celsius. As barras são produzidas com grande precisão. Então nós sabemos que é 50 mesmo, até a terceira casa, após a vírgula. A
pergunta é, sabendo que o coeficiente de dilatação térmica linear do cobre é, alguém por favor me ajuda? Alfa do cobre, 16 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1, determine o comprimento final da barra de cobre. Variação. Comprimento. Comprimento inicial. Comprimento inicial. Coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação linear, parabéns. E variação de temperatura. Variação de temperatura. A variação do comprimento é igual. 50. Tem 50 metros a barra quando sai do forno a 250 graus. O alfa, o número esquisito, copia sem medo de ser feliz. Isso, a variação de temperatura às vezes tem que fazer na humildade ali, ó. É a final lá no pátio a 30 graus, menos a inicial, a da fornalha lá, do alto forno. Menos 220 graus Celsius. É clássico o cara se empolgar ali, fazer de cabeça e não botar o menos. Pois não? Onde? Mas é porque sabe, eu estou viajando. Me ajudem, por favor. 5 vezes 16, 80, tudo bem? E esse aí 800, né? Concorda comigo? 800. Esse 8 eu vou multiplicar pelo 22. 22 vezes 8, 16 mais 1, 16, 17. Tranquilo? 176. Tem 2 zeros do 800 e 1 zero do 220, beleza? É assim que eu sempre faço as contas, ou seja, eu ignoro o tamanho dos números, eu só pego os números que não são zero, né? Ficar multiplicando com zero é arriscado. Menos e vezes 10 na menos 6. Delta L é igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0,176 metros. Outra coisa comum, no vestibular, eles não fazem duas perguntas, calcule, letra A, calcule a variação. Letra B, calcule o comprimento final. Geralmente eles já perguntam qual é o final. E no gabarito, se o cara é do mal, no gabarito já tem essa resposta, entendeu? O cara está estressado, tem pouco tempo. Faz um cálculo. Aí olha pro gabarito, tem no gabarito. Entendeu? Exatamente. Então assim, eu fui querido no trabalho. Eu pedi a letra A, se eu não me engano, que é isso aqui, calcule a variação da barra. E pedi a letra B, qual é o comprimento final da barra. Dá pra fazer de cabeça, né? Pô, o negócio tem 50 metros, encolheu 0,176 metros, diminui um do outro, acabou, né? Só pra ficar elegante a solução final, delta L é L menos L0. O delta L deu menos 176. O comprimento final eu quero. E o inicial era 50, menos 50, soma 50 em ambos os lados. Não vai bobear agora, tu imagina agora tu chegar e tu errar na conta. Eu infarto, eu morro. Só isso que eu tenho para te dizer. Vírgula, embaixo de vírgula. Essa é a técnica. 10, 4, 9, 2, 9, 8. Tranquilo? Aqui é 9, né? E emprestou 1, vírgula, embaixo de vírgula. Faz a prova real. Pra garantir, né, meu querido? Tu vê, ó. Com certeza os engenheiros não vão deixar a barra chegar com 20 centímetros a menos no comprador. Né? Não deve ser esquisito. No catálogo tem uma barra de cobre para vender que tem 49,8 metros. Certo? Com certeza se o fabricante quer vender esta barra para um cara com 50 metros, ele tem que fazer ela, calcular ela para ela sair do alto forno com um pouco maior. E ao resfriar no pátio atingir o tamanho final. Então toda a peça de metal que é projetada com precisão tem que incluir aí do molde para o produto final, né? Tem que calcular quantos milímetros a coisa vai encolher em cada parte para, né, não ter problema. Um problema bem interessante nas funções. Fechou a revisão? Tranquilinho? Era o que tu esperava?
não podia ser muito diferente, né? Foi mais ou menos a isso que nós nos dedicamos. Tenho 8 minutos ainda. 8 minutos. Lâmina bimetálica não. Sim. Momento perfeito. Momento perfeito. Fosse contratado por uma indústria química, e aí o teu chefe do setor chega e fala o seguinte: amigo, preencha o tanque 13B e aqueça até 215 graus, por favor. Encha com o líquido que está no tanque 14C. Aí tu vai lá fazer, abre válvula, fecha a válvula. Como tu não está acostumado, tu não percebe que tem uma marcação nítida na parte superior do tanque, que é até onde tu deveria encher. E tu vai lá distraidamente e preenche até a boca da substância que tu nem sabe qual é. Liga os resistores que envolvem o pequeno recipiente de 200 mil litros. E no meio do aquecimento, a temperatura, né? Não vamos pensar agora quais eram as temperaturas, mas no meio do aquecimento tu percebe que transbordou uma parte do líquido. Nada além de 1000 litros. Deu merda. Dependendo do líquido que for, o chefe balde, aquela pá, aquela especial, rodo, e vamos pegar o produto e recuperar o produto. Tem produto que é caro, cair no chão não tem problema. Recicla, filtra, pasteuriza de novo e vamos usar. Mas tudo bem. A pergunta física aqui é o seguinte: dá a sensação de que o líquido expandiu. Quanto? Mas está errado. O líquido não dilatou 1000 litros. Como é que eu tenho certeza de que o líquido não dilatou 1000 litros? Dilata, é uma coisa que é aquecida, dilata, não dilata? Preencheu o espaço e... Tava até a boca já, né? Tava até a boca. Dá a sensação de que aqueles 1000 litros que transbordou é o quanto o líquido dilatou, né? E não é. O recipiente dilata junto. Embora não houvesse espaço, esse espaço vai se criar. Então, na verdade, o que transbordou? O que transbordou, eu pergunto? É o do recipiente e da água, a dilatação do recipiente expulsa a água do recipiente? Não, ela... Eu te perguntaria então, pra gente raciocinar junto, botei no forno essa coisa, dilatou, não foi? Cada maldito átomo, não é? Fiz um furo, botei no forno. O que acontece com o furo? Aumenta. Porque aquela coisa que eu cortei dali, se for pro forno junto, aumenta. E se ela morava ali e tinha espaço para ela, é porque o furo de onde ela veio aumentou. Tudo bem? Eu achava que diminuía. Eu briguei com o meu professor de física nesse dia. Professor, eu era muito formal. Professor, respeito muito o senhor sabe, mas eu não posso acreditar no que está me dizendo. Eu sempre, né, meu coração falava contra, né, o falso gênio, sempre quebrando a cara. Então, ele só me convenceu quando ele cortou na minha frente o negócio, entre aspas, né? Ele, bota o negócio no forno, cresceu, dilatou. Primeiro vou marcar aqui com uma linha essa bolachinha, não vou nem recortar. Bota no forno, o que aconteceu? Dilatou. Agora tira a bolachinha ali e bota aqui. Porra, o que vai acontecer com o furo? Vai encolher o furo. Né? Não faz sentido, concorda comigo? Certo? Que interessante isso, né? Talvez seja o bolo da mamãe faz a gente pensar que o furo, né, diminui ali a forma, né? O bolo cresce para cima da forma. Nada a ver com dilatação térmica. Tem um bichinho lá, né? Ou um produto químico fazendo gás lá dentro, concorda comigo? Nós vamos estudar gases depois. Bem bonito o estudo dos gases. Agora, olha só. Volto a perguntar. O que foi que transbordou? Aquilo ali é o que aparenta, né? Não é isso que eu estou te falando? Eu vou te falar, o leigo olha aquilo, cresceu 1000 litros. E não é. Não cresceu
desceu 1000 litros. Tem a ver com o quê? Com dilatação do... Mas quando o recipiente dilata, o volume dele aumenta. Então o que transborda é a dilatação do líquido menos a do recipiente, não mais a do recipiente. Mas espera aí, eu vou te contar toda a verdade que tu vai entender o que está acontecendo. Este volume era o volume inicial do recipiente, tudo bem? Como o cara não sabia da dilatação, ele botou o volume inicial do líquido, 200 mil litros, ele não respeitou a marcação que já previa a dilatação. Qual foi? Tu não sabia, mas o volume final do recipiente, depois de aquecido, é 205 mil litros. 205 mil litros. Então eu te pergunto, qual foi o volume final do líquido? 206, né? Porque ficou 205 mil litros dentro do recipiente dilatado já e transbordou 1000. Então o líquido tem que ter 206 mil litros. Se eu tivesse te contado desde o início, olha, um recipiente de 200 mil litros está completamente cheio. Depois de aquecido, o recipiente vai atingir 205 mil litros e o líquido vai atingir 206 mil litros. O que ocorrerá? Tu ia perceber, vai transbordar 1000 litros. E se depois desse cálculo te perguntar quanto que o líquido dilatou, tu não ia falar 1000 litros, né? Porque tu calculou tudo, estava tudo na tua frente ali, né? Mas da maneira como eu expus o problema para vocês, dava uma certa sensação de que a dilatação do líquido era 1000, mas não é. Aquilo chama-se o que mesmo? Dilatação aparente, porque aparenta, mas não é. Então, peraí. Qual é o ΔV do recipiente? Me ajuda, o ΔV do recipiente. 5 mil, escutei. 5 mil, alguém dá mais? Não, né? ΔV do líquido. 6 mil. Então eu pergunto para vocês, qual é a relação entre o ΔV aparente, o ΔV do recipiente e o ΔV verdadeiro do líquido? Que relação é ali mesmo? O ΔV do recipiente menos, pode ser? O ΔV aparente ao ΔV? Aí eu fiquei preocupado. É mais aqui? Deixa eu ver. O do recipiente, que é 5, mais o aparente, que é 1000, tem que dar o do líquido, que é 6000. Ou, se preferir, o ΔV aparente é o verdadeiro do líquido menos o que o recipiente dilatou. A falta de percepção, às vezes, que o recipiente dilata ao ser aquecido, é que gera essa confusão do nosso aparente. Então, peraí. Na hora de fazer as contas, tem duas formas de agir. Se eu te dou todos os dados da indústria, todos os dados, e pergunto, veja a cagada que tu fez, né? Enchesse tudo até a boca, tu tá doido? Não liga o resistor, não aquece. Pega lá o livro, faz os cálculos para tu ver quanto que tu ia desperdiçar de material, se tu fizesse isso. Tem duas formas de tu agir. Tu pode simplesmente calcular o ΔV do líquido usando o gama do líquido. Concorda comigo? Tu pode calcular o ΔV do recipiente usando o coeficiente de dilatação volumétrico do material do recipiente. Tudo bem? E depois que tu calculou os dois, tu subtrai um do outro. E mata a charada, né? Puta, eu ia desperdiçar 1000 litros se eu fizesse essa cagada. Sorte. Aí tu devolve 1000 litros. 1000 litros não, né? Tu devolve a quantidade de volume pré-programada, que seria legal calcular também, não sei quanto é que seria. E resolve o problema. Mas tem uma outra forma mais rápida, de repente, ou mais prática de fazer. Primeiro, tu pega o gama do... né? Pega o gama do... e subtrai um do outro e acha um gama aparente. Faz só um cálculo com o gama aparente, tu já descobre quanto vai transbordar. Certo? Então tem duas opções. Ou tu faz duas dilatações volumétricas, subtrai uma da outra, ou tu primeiro calcula o gama aparente e faz só um ΔV. Certo? Era um detalhezinho que faltava.
Observem que a dilatação aparente, o mais clássico é com líquido. Mas pode ocorrer com sólido? Pode, né? Pode ter dois cubos encaixados um no outro e eles têm o mesmo tamanho, feitos de materiais diferentes. Depois tu aqueceu, tu quer saber qual cubo fica maior que qual. Tá? Dá para criar problemas também. Alguns chegam até a falar de dilatação aparente, que é, né, alguns livros tratam como se fosse só de líquido. Mas é só botar a criatividade ali que dá para fazer sólido também. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Me perdoem a surpresa. E a Fafá há de recuperar o tempo. Valeu, galerinha.